Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. É uma noite para que nós possamos refletir sobre o Evangelho de Jesus, a importância dele em nossas vidas, o quanto a mensagem divina ela é vital para cada um de nós. Vivemos num mundo onde o materialismo ainda predomina. Ainda corremos muito lá de fora em busca das coisas materiais. Mas percebe-se uma grande parte de cada um de nós um vazio existencial. Uma dor profunda que não dói no corpo físico. Não a localizamos, mas é uma dor que nós podemos chamar a dor da alma. Aquela dor que pulsa e nós recorremos a quem está do nosso lado. Nós pedimos a Deus que nos ajude, que nos socorra, que nos acolha, que nos livre de tantas coisas que, na verdade, nenhuma delas está determinada por Ele, mas pelas nossas escolhas, um tanto quanto equivocadas. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar ali o título do capítulo: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. E olha que não nos entristeçamos por nos acharmos não escolhidos, porque isso não é uma verdade. Nós somos chamados a todo instante. E a escolha não é feita pelo Criador, mas sim por cada um de nós. Porque nós somos os filhos do Altíssimo e todos somos irmãos. E assim Deus nos ama de forma igual, nem mais e nem menos, nem prefere um e despreza o outro. O amor divino é igual para todos. E nós vamos nos escolhendo a estarmos alimentando dessa mensagem. É óbvio que a nossa caminhada nos reserva muitas peculiaridades. Nós temos várias experiências e a gente vai amadurecendo. Há pouco, quando a nossa irmã estava, antes de iniciar a sua oração, ela perguntou: quem está aqui pela primeira vez? Talvez quem está pela segunda, terceira ou quarta vez. Olha só como a gente vai buscando caminhos certos para que a gente possa realmente fazer parte desses escolhidos. Os dias vão nos chamando e a gente vai buscando aquilo que nos apraz. Qual é a doutrina, qual é a filosofia, qual é a religião que mais me agrada? Porque todas elas nos levam a Deus. O que nos faz desviar do Criador não são as religiões, mas são nós, os religiosos. Somos nós, com as nossas convenções, é que nós distanciamos do Criador. Então esse capítulo, lá no item 5, vai dizer assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, ou no reino de Deus, mas somente aqueles que fizeram a vontade de meu Pai, que está nos céus. Isso é de suma importância, a gente refletir sobre essa mensagem. Quantos de nós que conhecemos a mensagem? Somos muitos. Quantos de nós que já percorremos várias religiões? Também somos muitos. Então a mensagem, ela não é difícil de ser vista, de ser lida, de ser conhecida, de ser propagada. Quantos nos apresentamos aqui na condição que eu estou para falar do Evangelho? Não é difícil falar do Evangelho.
Não é difícil dar notícia das mensagens e até interpretá-las de forma belíssima, onde aqueles que talvez nos assistem, ou quando assistimos alguém, a gente fala, nossa, mas como ele falou bem, como a explicação foi assim precisa, foi simples, foi adequada e serviu até para mim. É um bom sinal, óbvio que é. Mas o que adianta nós falarmos de Jesus ou da sua mensagem, nós falarmos das coisas espirituais, nós entendermos que existe a vida espiritual, que a vida continua além do corpo, que a vida no corpo é uma experiência transitória, mas de fundamental importância para todos nós, que a família é o lugar no qual nós nascemos por uma forma belíssima, por escolha, por uma necessidade de aprendizado e de comunhão. Tudo isso a gente tem um pouco de conhecimento. Tudo isso é para nós de muita valia, sem dúvida. Como a família é a base e como ela é tão assim consistente no ponto dela ser a base, que a gente fala, que família difícil essa minha. Ah, como eu gostaria de nascer, de estar na família do outro. Como a família do outro parece ser bela. Todo mundo numa harmonia. Como a família do outro é melhor. Muitos de nós até chegam a dizer, eu não pedi para nascer. Eu não escolhi nascer nessa família. Não, realmente, você implorou para nascer nessa família. Porque essa família é o seu instrumento de aprimoramento. Nós temos, todos nós, encarnados e desencarnados no planeta Terra, nós temos uma missão. Nós estamos no mundo, sim, de provas e expiações, mas nós não estamos somente provando e expiando. Nós também estamos em missão. E a missão não é difícil. É uma missão simples, aonde aquele que é o nosso modelo e guia nos trouxe. É aquele que nós devemos espelhar nele. Não como pessoa, mas como a mensagem que ele deixou, que é imperecível. Então a nossa missão é amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Então nós fazendo essas três coisas, nós estamos sendo completistas na nossa atual reencarnação. Aí eis o ponto. Então não serei completista nesta. É óbvio, porque as dissensões na família acontecem. Mas vou dizer para vocês, aqueles que falamos assim, eu gostaria de estar na família do fulano, como eu mais aquela outra pessoa, nós temos uma amizade tão bela, tão sólida, nós nem discutimos. Mas um desafio para todos nós. Vai para a casa dessa pessoa, ou traz ela para a sua e mora com ela durante 30 dias, dividindo todo o espaço e todas as situações. Você vai dizer assim, eu quero voltar para minha casa. Os meus é que são os instrumentos ideais para o meu processo, para o meu projeto de evolução. Então, incluindo nesses chamados e escolhidos, nós temos o dever, a obrigação e a gratidão a Deus de valorizar a família que temos. E olha que a família não está resumida entre cônjuges e filhos. Ela se amplia. Nós não construímos uma família, nós ampliamos a família. Porque todos nós viemos de uma família. Todos nós temos ou tivemos pais, irmãos, e há uma sequência. Então nós vamos ampliando. À medida que amplia, o amor se estende.
o afeto, o carinho, o respeito. Tudo isso é porções do amor. E nós vamos experimentando. Aquele que ontem nós achava muito chato, e aí a gente vem aqui para o centro e senta um perto do outro, e de repente a gente fala, mas eu achava ele muito metido. Mas hoje eu acho uma pessoa boa, porque agora eu conheço de perto. Eu sei o lado bom que ele se apresentou, mas eu via só um lado que o outro me apresentava, porque a gente é danado para comprar a ideia do outro. Olha para aquele lado, é o tanto que ele é chato, a gente já olha e fala, é mesmo, sem conhecê-lo. Mas a gente já tem uma predisposição de corroborar com aquele que nos fez o comentário, talvez não muito feliz. Então, para que nós sejamos esses escolhidos, nós precisamos de vivenciar a mensagem. É um esforço. É óbvio que ao sairmos daqui, nós teremos contratempos. Faz parte. Mas e o meu esforço para retomar a lucidez e refletir que aquele ato meu não foi legal? Que aquele ato foi equivocado? Então, diante de tudo isso, eu vou me corrigindo durante a minha jornada. Já é um bom sinal. Há algum tempo atrás, a gente cometia alguns erros e não reconhecia. A gente falava, eu estou certo e continuarei agindo assim. Hoje, muitos de nós já cometemos alguns erros e passa a gente fala, não deveria ter feito. Vou me esforçar para não fazer mais. Até desculpa a gente já tem coragem de pedir. Olha o quanto nós crescemos. Olha o quanto nós estamos entrando dentro da mensagem e permitindo que a mensagem adentre em nós. Porque Jesus é conosco, Jesus está conosco. Mas será que nós estamos de fato com Ele? Será que nós estamos nos esforçando para que essa mensagem não seja conturbada, desviada, corrompida ou modificada? Então as religiões têm esse papel de nos posicionar. Como a gente vem aqui, nos reunimos, diante dessa reunião, enquanto nós somos aqui 30, 40, nós temos também uma imensidão de irmãos desencarnados também assistindo. Outros estão promovendo um tratamento em cada um de nós. Outros estão nos abraçando, dizendo que bom, há quanto tempo eu tenho orado para que você viesse, para que você encontrasse com Jesus. E encontrar com Jesus e viver a mensagem não é virar um místico, é a vida de cada um de nós. Cada um tem que fazer os seus afazeres lá de fora, mas é aonde você estiver, você se postar atento à mensagem. O que ele faria diante desse embaraço do momento que eu estou passando? Será que ele está comigo nesse momento difícil? E eu lembrei de uma historinha de um amigo que há um tempo atrás ele estava passando por uma dificuldade muito difícil. E ele estava já um pouco desesperado, cabisbaixo, desanimado, um processo assim de muita tristeza. E não estava vendo pontos de saída para aquela situação. E ele diz que conversava, é um cristão também, frequentador, que faz um esforço para as suas mudanças internas, mas olha como a gente ainda é frágil, como ainda a gente não pode andar sozinho, a gente precisa de estarmos juntos. E a família, volto a dizer, é o primeiro, é a primeira âncora que nós precisamos de ter para a nossa segurança. E ele diz que conversando com Deus, ele disse, mas Senhor, eu não tenho culpa da situação tão difícil que eu estou envolvido, pelo menos que eu tenha lembrança. Eu não fiz nada para participar dessa situação, e o Senhor não vai fazer nada por mim. E naquele ínterim passou-se um períodozinho, algumas horas,
ele lembrou de uma situação dessa que ele reclamou, que alguns amigos estavam intercedendo por ele. Teve um que defendeu toda a bandeira em favor dele, avalizando, dizendo o quanto ele é importante, dizendo que era boa gente. E isso, essas 5 pessoas, 6 pessoas, foi propagando para que a imagem dele não fosse uma imagem conturbada por outros, julgada por muitos. E aí ele pensou, mas gente, tem 5 ou 6 anjos me ajudando, só que estão encarnados, mas estão fazendo de tudo. Ele voltou e disse, Senhor, obrigado que o Senhor mandou esse tanto, talvez um era o suficiente, o Senhor mandou mais de 5 para me ajudar. Percebe que talvez a gente não presta atenção o quanto de recurso está a nosso favor, defendendo a verdade juntamente com você, diante das dificuldades que nós enfrentamos. E o espírito Dr. Bezerra de Menezes tem uma frase belíssima que ele vai dizer, tudo que você passar, tudo, seja de bom ou de ruim, é para o seu crescimento espiritual. Em frente, porque não sou eu, não somos nós os únicos que vamos enfrentar as dificuldades da vida, porque elas são necessárias. É o projeto didático para o nosso crescimento espiritual. E assim nós vamos compreendendo o sentido da mensagem e vamos vivenciando ela. A cada dia que a gente mergulha nos evangelhos, na mensagem boa, no bom diálogo, na boa leitura, no bom filme, a gente vai amadurecendo, a gente vai desvestindo daquela pessoa velha que carrega consigo as mazelas dos maus vícios, e a gente vai se adaptando às boas coisas. É assim que nós vamos construindo. Ninguém muda do dia para a noite, mas a gente vai fazendo mudanças à medida que nós vamos nos propondo a mudar. Hoje eu somente vou assistir um bom filme. Agora eu vou deixar as notícias de escândalo e vou ler uma boa mensagem. E a gente vai fazendo. Hora ou outra a gente desliza, mas retoma o caminho. Volta para a rota. E a gente vai corrigindo. E chega ao cabo de um dia, uns vai dizer, você passou por alguns problemas? Passei, mas nem percebi. Porque quando a gente não está vinculando a espiritualidade maior, a gente está vinculado àqueles que agem e pensam igual a nós. E aí quando acontece um probleminha, vamos dizer na primeira hora do dia, aquele probleminha se torna a manchete para nós o dia todo. Nós chegamos ao dia, a pessoa fala, como é que foi seu dia? Foi péssimo. Hoje eu deixei o martelo cair no dedo do pé. Olha como é que está. E tantas outras coisas boas aconteceu durante aquele dia. Mas eu só valorizei aquilo que foi ruim. Mas por que eu valorizei aquilo que foi ruim? Porque a mensagem de Jesus ainda está nas gavetas. Não está exposta para que eu possa vivê-la. Porque tem muitos de nós que dizem assim, mas a mensagem é bonita, né? Mas não é para mim viver. Não, ela é para você. Ela não é para o outro. Muitas das vezes a gente vai participar de um estudo, de uma palestra, e alguém está falando e o outro cutuca. Essa é para você. Não, a mensagem é para quem está escutando. Porque somos todos nós necessitados da mensagem divina. Porque é ela que nos completa. Nós não nascemos desprovidos. A lei de Deus está em nós. Agora ela precisa de ir sendo aflorada, desenvolvida, à medida que nós vamos caminhando. Cheguei há pouco aqui, duas moças
Nós temos evangelização e hoje tem muitas crianças. Gente, olha que espetáculo que é isso. Que valor teria, não desvalorizando, mas colocando um peso, se viessem só nós adultos para cá no dia de hoje? O que nós iríamos fazer dessas crianças? Que são muitas. Deixaríamos em casa de frente o celular ou a televisão? Assistindo sabemos lá o quê? Porque nós não temos controle sobre isso. Então nós viemos e elas vêm conosco segurados nas mãos. Porque o papai mais a mamãe, o vovô mais a vovó, o tio, ou seja, quem for que me trouxe, está lá também. Porque o negócio é interessante. Porque se a gente deixá-los, eles vão dizer o que eles foram fazer lá. Ou se a gente trazer e deixá-los e sair, vai falar, mas por que o papai mais a mamãe me deixou aqui e foi para outro lugar? É porque o outro lugar é mais interessante. As crianças esperam em nós. Então, para que esse reino de Deus seja vivenciado por todos, é preciso que nós estendamos as mãos e esses rebentos que estão chegando sejam para eles, seja nós apresentadores para eles de Jesus. Porque todos eles nascem com vontade de conhecer Jesus. Somos nós que apresentamos outras coisas. Não são eles que pedem. Quando nasce, nós apresentamos, hoje já está assim, a gente apresenta o celular de primeira mão. Quase que não dá tempo, hoje já nasce com o olho aberto, né? Mas a gente apresenta. Aí a gente faz uma festa, porque eles nasceram e serve aquele mundo de bebida. E ele não bebe. Entende, gente? Que nós poderíamos falar de Jesus, e falar de Jesus é igual, vou repetir, não é algo místico de fanatismo, não. É falar das coisas boas, é falar da vida, da beleza que é a vida, da importância que nós temos uns para os outros, porque essa é a mensagem divina, ela não tem outra. É amarmos uns aos outros, é sermos indulgentes, benevolentes, termos compaixão, companheirismo, respeito, submissão na hora certa, estender as mãos. Olha como isso é coisa que está nas mãos de todos nós. E às vezes a gente fecha os olhos e tapa os ouvidos. E vamos dizer, mas na hora que eles crescerem, eles encontram o seu caminho. Talvez não encontrarão um bom caminho. E a responsabilidade é daqueles que o antecederam. Então nós precisamos de nos incluirmos nos convidados. E vou ler uma pequena mensagem para a gente encerrar, que o nosso tempo já está vencido. E se chama Jesus Contigo. Eu acho que ela dá uns 4 minutos. Se eu atrasar vai ser só 1. Eu acho ela belíssima. E fica a recomendação para que todos nós façamos o culto cristão no lar. Essa mensagem é sobre isso. Chama Jesus Contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Pensou Jesus dormir em casa conosco? Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Imagina como é que não está essa rua, com essa casa de oração. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania.
Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do mestre e, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana em 7 noites, ter Jesus contigo. Que Jesus os abençoe.